Vamos lá, gente. Eu combinei com a Juliana, inclusive vocês também que estão aí no TikTok. O tema é Relações após a Morte, capítulo 6 do Evangelho do Livro dos Espíritos. Eu combinei com a Juliana de ser um bate-papo. Eu vou aqui falar algumas coisinhas, tá? Mas vocês podem fazer perguntas, tá? Se eu não souber responder, a Juliana sabe. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer pergunta, a gente para aqui, tá? É porque é um tema que gera muita expectativa, muita curiosidade, né? A vida após a morte, né? Os próprios espíritas, às vezes, ou aqueles que se dizem espíritas, mas que não se debruçam nas obras kardecianas, às vezes fazem confusão, né? A gente conhece a vida espírita, principalmente, o mundo espiritual, pelas obras do André Luiz, né? A coleção de André Luiz é farta aí em informações do plano astral, né? Plano espiritual. Então a gente tem muita informação ali nos livros do André Luiz. Aquilo ali dá para você estudar uma vida inteira, né? Você não precisa nem sair dali se não quiser, né? Mas é bom sair para poder conhecer outras posições, exatamente, né? Eu aprendo muito com meus colegas espiritualistas, eu aprendo muito com eles, né? Então, a gente sabe que não é só no livro dos Espíritos que a gente vai ter, né, todas as informações, né, Juliana? E tem em outras fontes também. Os amigos da Umbanda nos dão muita lição sobre isso aí, mas infelizmente no movimento espírita a Umbanda é um pouco deixada de lado, né? Então o preto velho não tem muita voz, né? Mas essa nova geração, a geração da Juliana, graças a Deus está mudando isso aí, né? A gente está trazendo esses espíritos, né, de escola para dentro da doutrina também com as suas informações, né? Então vamos lá, gente. Relações após a morte, né? Primeira coisa, o espírito acredita na vida após a morte? Essa é a grande questão. Vocês aí do Instagram e do TikTok. O espírita acredita? Bem, o espírita, ele não acredita na vida após a morte. Ele tem certeza, ele sabe que a vida após a morte é um fato, né? O espírita não crê na reencarnação. O espírita sabe que a reencarnação é um fato. Ah, mas como que eu sei? É só você ler, é só você se informar, né? Ah, mas a ciência não mostra isso. Que ciência de que você está falando, né? E mesmo assim, a Marie Curie, prêmio Nobel, né? Ela estudou a mediunidade. Ela comprovou que os fenômenos eram verdadeiros, né? O William Crookes, homem de ciência, estudou mediunidade, estudou a vida após a morte. Então, quando você fala de ciência, que ciência é essa que não prova? Basta se informar um pouco que a ciência do século XIX já vinha, provando. O próprio Allan Kardec, que era um pedagogo, um homem da ciência, ele estudou a doutrina espírita com esse olhar mais científico. Então, por conta disso e por conta de todas as informações que nós temos, mensagens psicografadas com um teor de veracidade incrível, principalmente as do Chico, né? A do médium Orlando Noronha eu tenho acompanhado também, são mensagens assim que deixam a gente, né, né, até perplexo, tamanha a veracidade daquilo ali, né? Então, tá aí, é uma verdade. A vida após a morte é uma verdade, né? Se você quiser partir para um livro religioso, nós temos a Bíblia, que fala lá sobre esse intercâmbio, essa vida após a morte. Jesus, no Mateus 17, né? Anotei aqui para não esquecer. Na passagem da transfiguração, Jesus ali está falando, ali tem duas comprovações ali, né? Primeiro, que a vida após a morte é um fato, porque Jesus está falando com dois espíritos, Moisés e Elias. E segundo, o intercâmbio, a possibilidade de intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Então ali nas Bíblias, na Bíblia também, a gente tem os judeus já tinham essa noção, né, de que era possível conversar, fazer contato com o plano espiritual, né? Então, a gente tem muita prova em relação a isso. Juliana, as perguntas você pode ler para mim quando você quiser, ou você tem como registrar aí para mim? Pode ser, com certeza. Tá? Tem alguma que você queira... Tem uma questão aqui, a Maneira Feira, ela disse assim, perdi minha filha de 9 anos, faz 1 ano e 4 meses. Queria saber como vivem as crianças nessa faixa etária, se ela foi para algum tipo de colônia ou vivem com os familiares antepassados. Então, é Manu, né?
Manu, é. Manu, Primeiramente, Manu. Manu, não é Manu. Muito difícil. a Manu tá sofrendo, assim, a maior dor que o ser humano pode sofrer. Gente, eu tô catucando aqui meu celular, que meu celular tá louco, já era, já. Acho que a live do TikTok já foi embora. Meu celular tá abrindo um monte de aplicativo tudo ao mesmo tempo, mas deixa pra lá, então. Então, Manu, o que a gente tem de informação, primeiro, eu vou pedir para você depois baixar, você consegue baixar aí no Google, Cartas de um Pequeno Morto, né? Esse é uma psicografia do Chico Xavier, não é nem um livro, é com 14 páginas, né? Você lê agora à noite, né? São mensagens de um jovem, né, que desencarnou, se eu não me engano, de 14 anos, que desencarnou e relata, né, o seu dia a dia e a sua experiência como foi, né? Se não me engano, ele foi recebido por uma tia-avó, que recebe ele logo após ele desencarnar, né? E no plano astral, ele também... Agora voltou aqui. No plano astral, ele também vai... Aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta. No plano astral, ele relata que está morando, que está habitando a casa de um parente. Salvo engano, sua avózinha, tá? Então, ele desencarna, é recepcionado, sim, por parentes que o antecederam e vai morar, sim, com pessoas do seu convívio aqui na Terra. No caso, era sua avó que havia desencarnado, tá? Então, com toda certeza, sua filhinha, né, foi acolhida, muitas das vezes por parentes que já desencarnaram ou por amigos e parentes, como a gente vai ver aqui no estudo, que nos deixaram quando nós reencarnamos, gente. Porque, veja bem, nós deixamos parentes do outro lado, deixamos afetos do outro lado para reencarnar. E esses afetos nos acompanham e no momento da desencarnação, eles estão nos acolhendo, tá? Isso aí também você vai ver, companheira, no livro Voltei, tá? Psicografia do Chico Xavier, do espírito Irmão Jacó. Nesse livro, a filha dele, que já havia desencarnado há algum tempo, é que vai recebê-lo, né, quando da morte dele, daquele processo de separação do espírito e do corpo, né? A filha dele vai receber o pai, né? Ele fala, inclusive quando ele está desencarnando, ele está no colo da filha, ele fala, agora eu já não sei mais quem é filho e quem é pai, né? Porque ali parecia ela mãe e ele filho, né? Eu chego a me arrepiar porque a história, se vocês lerem, é muito bonita. E o detalhe, a filha do irmão Jacó, no plano astral, cuidava de criança. As crianças, quando desencarnam... eu não trouxe o livro, deixei lá na sala. Mas é o livro O Mundo que Encontrei. No livro O Mundo que Encontrei, a gente tem essa informação de que as crianças, quando desencarnam, elas passam por um período, né, de adaptação. E é claro que o crescimento não é como aqui na Terra. Eles tomam a idade adulta com mais rapidez. Mas, enquanto isso... eles vivem como criança durante algum tempo. A filha do irmão Jacó, né, no plano astral, ela trabalhava numa escola, dentro de uma colônia. E ele visita essa escola. Gente, tem um livro também muito bom que eu aconselho a vocês. É um livro difícil de achar, eu dei sorte. A Vida Além do Véu. Não é um livro espírita, é um livro espiritualista. Muito antes de André Luiz dar as informações que nós temos... O reverendo Owen, né, ou melhor, a mãe do reverendo Owen, reverendo, tá? É isso mesmo, reverendo. A mãe do reverendo Owen dava essas informações através dele, que era o médium. Então ela fala, se você ler esse livro aqui, você vai ver que bate com muito... Quase tudo aqui é muito parecido com as informações que o espírito André Luiz fornece pra gente, tá? Então ela vai falar também de espíritos... de crianças que são recebidos no astral e lá frequentam escolas. Escolinha, como se fosse uma creche, né? Um jardim de infância, tá? Então, o primeiro nome do livro é Voltei... Uma carta psicografada, né? Tá. Cartas de um Pequeno Morto. Cartas de um Pequeno Morto. A Juliana, depois no final, pode até botar aqui na descrição, né, Juliana? Eu posso passar para você. Posso. Cartas de um Pequeno Morto. Consegue baixar. E se você entrar no meu Telegram, Cortes Espíritas Oficial, é aberto, lá você consegue pegar também. Olha o Paulo aí, ó. Olha com o nosso companheiro de algum tempo já. Voltei, né? Cartas de um Pequeno Morto. Voltei, do irmão Jacó.
maravilhoso. E esse aqui é difícil achar. Consegue baixar. Comprar é difícil. Quando consegue é caro a beça. Eu dei tanta sorte, Juliana, que eu entrei num sebo em Niterói. Fui no sebo procurar livro espírita. Esse livro estava assim, no meio das. Estava assim, em cima dos outros livros, né? Aí eu peguei assim, como quem não quer nada, falei, meu Deus, A Vida Além do Véu. Tava R$ 200 na internet, 190. Eu falei, meu Deus, deve ser caro, vou perguntar, não custa perguntar. Aí perguntei o vendedor, aí ele olhou assim, Ednei, me dá R$ 10. Meu Deus do céu, R$ 10. R$ 10. Na internet eles estão metendo a mão, 190, 200, mas você consegue baixar, tá? A Vida... do Owen, né? A Vida Além do Véu, do Reverendo Owen. Eu posso passar esse nome todinho depois para você colocar aqui, tá? É um livro muito interessante. Eu acho que mesmo se tiver alguma coisa errada, acho que dá para encontrar na internet. Dá para achar. Então, a vida Além do Véu, Reverendo Owen, é isso aí mesmo. Então, a comprovação de que a vida é uma realidade, a vida espiritual, já está aí, né, cientificamente, filosoficamente, nos livros religiosos, né? Nós vamos pegar aqui o capítulo 6, Relações após a morte, e vamos ver aqui rapidamente, para não ficar muito longo o nosso estudo, algumas perguntas que Kardec faz à espiritualidade. Primeiro, ele pergunta assim: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes? Existe entre eles subordinação e autoridade? E os espíritos respondem para Kardec: sim, muito grande. Os espíritos têm uns para com os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, gente, tá? Que exercem por uma ascendência moral irresistível. Então, o que vale no outro lado é realmente a autoridade moral, né? Não é autoridade... Pode falar. Eu acho importante a gente citar aqui que a gente, aqui na Terra, nós temos uma noção muito corrompida e muito triste de hierarquia, muitas vezes. Por isso que até pensar nessa hierarquia espiritual, para algumas pessoas, nem faz tanto sentido, né? Mas eu gostaria que a gente tivesse em mente de que no plano espiritual, a partir do momento que você está dentro de um grupo de espíritos afins, essa hierarquia ela se torna leve. Todos ali estão trabalhando muito por amor. Então, você não vai ter essa hierarquia corrompida, essa hierarquia pesada de assédio, né, igual existe aqui no plano terreno. É um outro tipo de conduta que se tem do outro lado, né, Ednei? Porque às vezes a gente fala de hierarquia, as pessoas já pensam numa pessoa que está lá em cima e que fica mandando em todo mundo, e não é bem assim que acontece. Eu acho interessante a gente pensar, a gente pode perceber isso na Terra. Por exemplo, eu sou psicanalista. Quando eu estou diante de um psicanalista assim, top, aquele cara para mim ali de uma hierarquia tremenda. Eu tenho prazer em parar do lado daquele cara e beber daquela fonte ali. É uma questão de respeito, né? Então, na minha outra área de atuação, que é a música, quando você encontra um músico melhor, né, um músico com mais estudo, você fica o quê? Humildemente ali do lado do cara, aprendendo. A não ser que você seja muito idiota de achar que você, né, é orgulhoso. Não, você tem que ficar ali mesmo bebendo da fonte. Imagina no mundo espiritual, que as coisas, a realidade, como a Juliana falou aí, é mais abrangente. Você tem noção dessa hierarquia, né? Não é nada imposto. É hierarquia no sentido que você percebe que aquele orador ali, por exemplo, no centro espírita, poxa, você admira um determinado orador, um determinado trabalhador da sua casa espírita, você percebe que ele se dedica durante um bom tempo da sua vida à doutrina, à caridade, e você passa a admirar, e você passa a ouvir, né, o que aquela pessoa está falando com mais assim, propriedade. Você, eu tenho que parar para ouvir esse sujeito, porque vale a pena, ele tem experiência, né? Pergunta 275. O poder, essa aqui é muito interessante, que vai completar o que a gente está falando. O poder e a consideração de um homem, que um homem desfrutou na Terra, lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos, né? O poder e a consideração que um sujeito tem aqui na Terra lhe dá alguma supremacia. O cara é um grande empresário, um político renomado, ele tem um sobrenome, né, de uma família que tem uma certa tradição em alguma área, né? Lá em cima, como é que é isso aí? Isso aí vale? Essa carteirada aí vale? Vale dar carteirada lá em cima? E os espíritos falam o seguinte: não, os pequenos serão sempre elevados e os grandes rebaixados. Lede o Salmo.
Mas aí Kardec fica assim meio, né? Eu também, nem sempre os humildes também são humildes, né? A gente sabe disso, né? E aí Kardec dá uma cutucada ali, né? 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Como é que é isso? E os espíritos falam para ele: não sabeis que os espíritos são de diferentes ordens, de acordo com o seu mérito? Pois bem, o maior da terra pode estar no último lugar entre os espíritos, enquanto o seu servidor pode estar no primeiro. Compreender isso? Jesus disse: todo aquele que se humilhar será elevado, e todo aquele que se elevar será humilhado. Então, o que quer dizer isso? Aqui no livro do irmão Jacó tem um exemplo. O irmão Jacó era presidente de Federação Espírita, orgulhoso, prepotente, como ele mesmo fala, né? Aliás, tem muito no movimento espírita, infelizmente, né? Mas o irmão Jacó, o irmão Jacó, quando ele chega no astral, ele fica envergonhado, porque a luz dele é pequenininha. E ele percebe que irmãos que eram muito mais humildes dentro de um olhar daqui da Terra, tinham uma luz muito maior que a dele, né? Isso vai corroborar o que os espíritos estão ensinando a Kardec. Não tem carteirada do outro lado, não tem sobrenome. O que vale é a elevação moral, né? O Paulo está falando aqui que muitos conhecimentos adquiridos aqui na Terra não são usados na área espiritual. Ah, sim, Isso vale para todos nós, né, Paulo? Eu acho assim, que isso aí é uma coisa que você falou, que todos nós devemos abraçar isso aí. Nós nos debruçamos aqui, mas muitas das vezes nos vemos fazendo outras coisas, né? Até fazendo o que não deveria fazer. Mas isso é porque nós somos falhos ainda, né? Se fôssemos perfeitos, né, estaríamos num plano espiritual, de fato, nem nenhuma colônia, porque colônia nosso lar não é mundo elevado, é bem aqui, né? Então a gente estaria muito lá em cima, né? Muito lá para cima, não é isso, Juliana? Então, é para onde Juliana vai quando ela dorme. Ela se desprende e vai lá para esses mundos, assim. Quando eu vejo as pessoas falando assim, nossa, eu quero ir pro nosso lar, será que eu consegui ir pro nosso lar? Eu fico, gente, eu não quero ir pro nosso lar, não. Nosso lar é bem baixinho, né? Eu gostaria de ir mais de cima, vamos ver, né? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, vão deixando aí, tá, pessoal? Pode interromper a qualquer momento. Eu não vou falar pro pessoal do TikTok, porque eu não sei se eu estou transmitindo ainda, porque o meu celular bugou, né? Já era o meu celular. Vou até fechar ele aqui. Então, olha só. O meu celular, eu troquei a tela dele. Deixa eu explicar por que está bugando. Eu troquei a tela dele e o touch dele tá agindo como ele quer. Eu fiz ligação para uma analisanda minha hoje, né? Eu fiz o pior é quando ele faz ligação. Se eu tiver dentro do WhatsApp, ele faz ligação. Hoje ele estava enviando R$ 300 para uma analisanda minha. Dentro do WhatsApp não tem enviar dinheiro? Ele digitou R$ 344 e já, sabe? Meu Deus do céu. O touch dele ficou louco lá. Então vamos lá, gente. Pergunta 276. Aquele que foi grande na Terra e se encontra entre... Kardec, ele continua na mesma linha, né, de pensamento. Aquele que foi grande na Terra e se encontra entre os espíritos de ordem inferior, passa por humilhação? Vamos lá. Aquele que foi grande na Terra e se encontra entre os espíritos de ordem inferior, passa por humilhação? Frequentemente muito grande. Principalmente se era orgulhoso e invejoso. É o caso aí do irmão Jacó, que estava se sentindo muito envergonhado, né? Porque ele era o presidente de uma federação e lá em cima a luzinha estava apagadinha, né? Então, como a gente costuma dizer, não existe carteirada e não existe sobrenome do outro lado. Gente, podem colocar perguntas aí, tá? Juliana, quando estiver acabando o meu tempo aí, estiver próximo, aí você me fala. Não, tá bom, tá tranquilo. Tá? Eu só tenho que terminar antes das 9. Porque eu tenho só uma... É possível, não? Sim, claro. 5 para as 9, 10 para as 9. Tá, é porque eu tenho uma analisando às 9 horas. Então, eu não tinha nem combinado com ela ainda. Você conhece ela, é colega nossa. Vamos lá. 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Desencarnou. Como é que é essa relação entre os bons e os maus espíritos, né? E a espiritualidade responde a Kardec. Os bons empenham-se em combater as más tendências dos outros, a fim de ajudá-los a elevar-se à sua missão.
É o nosso guia espiritual, muitas vezes, gente. Né? O nosso mentor espiritual que está aí todo dia, né? Tá nos auxiliando, nos dando conselho, nos aconselhando, né? Sobre o que devemos fazer, né? Então, quando você desencarna, esse cuidado continua do outro lado. Ninguém é abandonado, gente. Ninguém desencarna sozinho, né? Todos nós temos o nosso guia, o nosso mentor, a nossa mãe, nosso pai que já partiu e vão nos receber. Ninguém desencarna sozinho. Nós temos essa proteção do outro lado. Do outro lado. Muito, a companheira aí que falou da filhinha. Crianças, então, são acolhidas. Eu tenho um exemplo, Juliana, disso que eu estou falando. Uma colega que trabalhava numa reunião mediúnica aqui na cidade de São Gonçalo, o centro espírita é perto de uma rodovia, tá? E essa rodovia, nessa rodovia tem muitos acidentes. Inclusive tem muito assalto lá tem muitos acidentes por conta de assaltos, né? Porque as pessoas ficam em cima da passarela jogando pedra nos carros. E a pessoa perde o controle. Eu nem gosto de passar por essa rodovia, né? Acho que é Rio Manilha o nome. E esse centro está localizado pertinho dessa rodovia. Pertinho. E um determinado espírito, embrutecido lá no mal, na reunião mediúnica, ele fala o seguinte: olha, vocês estão nos atrapalhando muito. Porque o que esse espírito estava reclamando, gente? Olha isso. Porque no momento que aconteciam aqueles acidentes, muitos daqueles desencarnados ali eram tragados por esses obsessores. A gente sabe que isso pode acontecer. Dependendo da vida daquela pessoa ali, ele tem afinidade com os obsessores, né? Então, ele já está muitas vezes ligado a esses obsessores há muito tempo. Aqui na Terra, muitas das vezes, quando se desprende no momento do sono, está lá, né? Juntinho. Estamos juntos, né? Não, quer dizer. Mas eles reclamam, ele fala o seguinte, gente, mas a gente não consegue pegar as crianças porque vocês não deixam. Olha isso. Os espíritos, os anjos da guarda, os guias espirituais daquelas crianças que morriam nos acidentes, resgatavam elas rapidamente. E esse espírito, ele reclamava. Ele reclamava porque não conseguia pegar as crianças, pegava só os adultos quando conseguia pegar. Olha isso, gente. Olha que coisa. Então, as crianças, a filhinha dessa nossa irmã, com certeza foi acolhida, está lá, né? Pode voltar à mesma família, ou pode te aguardar para um dia vocês se encontrarem, né? Então, o espiritismo é consolador por isso, né? Tem pergunta, né? Tem pergunta, mas antes acho que vale dizer que as crianças, por estarem há pouco tempo juntas a esse invólucro carnal, né? Elas têm um apego não inconsciente, acho que é inconsciente mesmo, do espírito com o seu corpo muito menor do que a gente, né? Conforme vai passando a idade. Eu acho que chega um ponto também ali próximo quando as pessoas se tornam idosas, o corpo já não começa mais a responder. Também algumas pessoas tendem a se desligar um pouco desse invólucro, né? Mas é por isso, talvez, que os mentores tenham tanta facilidade em retirar as crianças no momento de desencarne ou no momento de acidente, assim, para elas não sentirem, para elas realmente passarem para outro plano rapidamente, porque não existe uma ligação tão consciente assim, com esse corpo, né? Tem Muito bem, isso aí. Da Regina, que pergunta quantos mentores cada pessoa pode ter. Difícil dizer, hein? Difícil, isso aí é difícil dizer. Depende, acho que tem muito a ver com a missão dessa pessoa, né? O que ela tem que fazer? Você imagina um cientista, né? Aquela moça lá que descobriu lá a Coronavac, né? Até uma cena bonita que ela tá é uma cientista mulher. Tinha que ser mulher, né? Inteligente demais. Ela tá num jogo acho que é Coronavac. Foi a primeira vacina, acho que foi Coronavac. Ela tá num jogo de tênis. Já viu esse vídeo, Juliana? Ela tá num jogo de tênis, a cientista, quietinha lá na dela, humilde, e o narrador, ele fala no microfone que tem a presença da mulher que havia. Pô, cara, é uma coisa muito emocionante. Então, ou seja, imagina quanta companhia espiritual, quanto mentor uma mulher dessa tem para inspirar, né? Então, quer dizer, acho que depende muito da missão. Agora, todos nós, no mínimo, um guia e um mentorzinho a gente tem. Fora, meu irmão, minha irmã, não sei quem perguntou, fora os nossos afetos que deixamos do outro lado, né? O pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe, né? Então, quer dizer, eu tenho informação de que meu pai está vive assim, tomando conta de mim,
né? Se preocupa muito comigo. Uma médium, duas médiums me falaram isso, né? Então, quer dizer, eu sei que ele se preocupa comigo ainda. Isso é realidade. Quando eu desencarnar, se eu desencarnar amanhã, eu vou continuar, eu vou passar a ser um guia da minha filha, tá? Se eu tiver condições, né? Então, quer dizer, isso é muito difícil falar. Quantos nós temos, guias, mentores, não tem como a gente falar isso. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa, só que eu vou fazer uma observação. Também uma informação de uma reunião mediúnica de um espírito que veio agradecer porque aquele grupo espírita ali, os evangelizadores, estavam fazendo muito bem a sua filha, que estava ali recebendo a evangelização. Mas não era uma filha dela dessa vida, gente. A mãe dela estava encarnada ainda, levava ela para o centro. Era a mãe de uma outra vida. Prestem atenção nisso. Nós não temos só uma mãe, um pai, temos outros lá no plano astral, de outras vidas. E essa mãe agradecia muito aqueles evangelizadores. Ou seja, você passa a adquirir uma simpatia também daquele espírito, gente. Eu tenho um caso de um suicídio também, não é nem para falar essa palavra, né, que às vezes corta na live, né? Mas pessoa que tirou a própria vida, eu agora não vou me recordar agora o livro, depois se eu me recordar eu falo a vocês. Onde que eu li isso, gente? É um livro só de psicografias, depois eu vou lembrar. E esse espírito, ele desencarna, jovem, tirando a própria vida, e no plano astral, depois ele na psicografia, ele fala que uma mulher o ajudava muito. Uma mulher ajudava, ele não conhecia ela, e ela foi praticamente a responsável por tirar ele daquela situação, vamos dizer assim, umbralina, e levá-lo até a luz, né? Ele fala mais ou menos isso. E ele um dia, quando se recupera, vai falar com essa mulher, né, esse espírito, mas a senhora me conhece? A senhora me tratou tão bem? Quem é a senhora, tal? E ela fala o seguinte, você lembra aquela vez, uma vez, hein? Você lembra aquela vez que você saiu da sua casa e tinha um morador de rua, né, em situação de rua, né? E você deu comida para ele, deu água para ele, abraçou ele, tratou ele bem? Você tratou ele como ser humano? Você lembra? Aí ele lembra. Então, aquele ali é meu filho. Eu desencarnei, aquele ali é meu filho. Então, olha só, ele adquiriu a simpatia daquele espírito porque cuidou daquele morador em situação de rua, né? Daquela pessoa em situação de rua. Veja isso. Então, quantas simpatias nós podemos criar no plano astral, no plano espiritual, desde que você faça o bem. Quando você faz o bem a uma criatura dessa, você está fazendo bem. Você não tem só o agradecimento dele, não. Tem uma pleide de espíritos ali, de repente, por trás dele, que vão colaborar com você também, gente. Né? É bom ser bom, né? Compensa ser bom. Compensa ser mal. Agora, ser bom compensa. Acho legal ver também que, por exemplo, é um número que não dá para ter uma exatidão, cada caso é um caso, mas que ao longo da nossa vida, dependendo das situações que a gente vai ter que passar, a espiritualidade já ciente disso, ela manda mais espíritos para nos ajudar, né? Então, por exemplo, essa moça, essa mulher que foi responsável por descobrir ali todas as características para criar aquela vacina, naquele momento ela estava recebendo muito mais ajuda do que normalmente ela recebe. Então ela estava com muito mais mentores ali dedicados a esse serviço. A partir do momento que você inicia um novo estudo numa área espiritual, uma nova caminhada, uma nova jornada, de repente tem ali um outro espírito que é enviado para te auxiliar naquilo, que tem uma familiaridade com aquele tema maior para poder te guiar, para poder te auxiliar, te acudir. Então, é difícil dizer e, às vezes, esse número muda ao longo da nossa existência, né? Eu tenho uma história bem interessante, duas. Uma é da minha dentista, né? É incrível, eu senti uma paz quando eu sentava na cadeira dela. Aí a pessoa fala assim, mas sentir paz ao sentar na cadeira de uma dentista, né? Mas eu sentia mesmo, eu sentia uma paz grande, dava até soninho, né? Aí, no final do tratamento, eu comentei isso com ela. E ela falou, ela é católica, né? Mas é aquela católica que, né, com a mente aberta, não acredita na espiritualidade. Ela falou assim, olha, a única coisa que eu faço é orar todos os dias. Sento ali na cadeira e faço oração antes de começar o trabalho. Eu me liguei já, né? Pô, tá impregnado de energia ali, né? Aí eu já me localizei. E ela falou assim, olha, eu sou católica, mas eu tenho uma paciente que ela é médium, e ela falou para mim que um dia entrou aqui na sala e tinha um moço de branco me ajudando, que me ajudava. Eu falei, caramba, olha isso, né? Então nas profissões também tem. Eu vou confessar uma coisa aqui, que a gente está no ambiente espírita, né?
Então todos sabem que eu também trabalho com psicanálise. E uma de minhas analisandas, aliás, muitas são espíritas porque não podem falar o que elas veem para um psicanalista ateu, né? Porque vai achar que ela é esquizofrênica, está tendo visões, está ouvindo, que coisa é essa aí? Então, muita gente que é espírita faz tratamento comigo. Não que eu vou fazer tratamento espírita em psicanálise, nada disso, não tem nada disso. É psicanálise, é psicanálise. A gente pode. Isso, né? A mente aberta. Se a pessoa fala isso para mim, eu vou acolher, eu vou aproveitar aquele ensinamento dela. Como eu tenho pacientes católicos que eu aproveito a energia que ele sente na igreja, né? Eu sinto tão bem quando estou na igreja, então vai, meu irmão, vai lá orar, sente lá, medite, elabore, faz isso. Mas aí essa menina, ela é médium. E ela, aí eu fiquei até sem graça, porque ela falou assim, você tem um guia com você aí, né? E estava fazendo análise comigo. Era no meio de uma sessão. Então ela viu o meu mentor, que trabalha comigo na análise. Todos nós temos, gente. O médico tem, a Juliana na atividade dela tem, todos nós temos aqueles mentores na nossa área. Né? Então a gente não está sozinho, não. A gente está acompanhado mesmo aí. Deixa eu dar só uma corridinha aí, aliás, acompanhado bem ou mal, né? Às vezes, né? Tem que tomar cuidado. Eu vou resumir aqui algumas curiosidades que as pessoas me perguntam também, e Kardec responde aqui. Como é se dá o intercâmbio? Essa semana um inscrito perguntou, Ednei, eu moro nos Estados Unidos, desencarnei, vou para uma colônia aqui de Ohio. Eu vou falar, como é que eu vou me comunicar? Boa pergunta, né? Os espíritos se comunicam pelo pensamento, gente. Né? Eles falam para Kardec, como aqui o ar, né, transporta a palavra, o som, lá é o fluido cósmico universal. Eu já presenciei um intercâmbio mediúnico, já contei essa história várias vezes, numa reunião que não tinha nada a ver com religião espírita, mas era dentro da Federação Espírita. Era uma reunião de Esperanto, que é uma língua, né, que na época eu estudava e tal. E dois espíritos começam, a médium da passividade e o diálogo do médium que estava junto, doutrinador, que tinha o doutrinador lá, né, por acaso, com o espírito que estava se manifestando, que parecia ser um irmão infeliz, era feito através do pensamento. A gente olhava para eles, um fazia assim e o outro fazia assim. É impressionante, eles estavam travando diálogo o tempo todo por pensamento. E a desobsessão acabou no silêncio. Uau. Só eu que estava fazendo a prece, porque ele falou assim, faz a prece. É impressionante isso. Então não se preocupem, que é uma lição, é uma lição. Então é isso que os espíritos falam para Kardec e a gente ratificou isso aí naquela reunião, né? Como os espíritos se reconhecem? Kardec faz essa pergunta no plano astral. O que é isso? O que é o espírito? O espírito não tem forma. Mas quando a gente desencarna aqui, por estarmos muito presos à matéria, nós temos o que o Paulo chamava de corpo sutil, né? Que é o perispírito, o corpo espiritual. Então, todos nós temos o nosso. Eu vou aparecer para a Juliana, se eu desencarnar amanhã, e quero falar com a Juliana, ela é médium, vou aparecer como o Ednei. Né? Eu posso mudar a minha forma no astral? Pode, ficar mais velhinho, mais novinho, né? Mais altinho, mais gordinho, como você quiser. O Emmanuel aparecia para Chico como? Vestido de um senador romano, porque eles se conheceram nessa época, lá em Roma e tal. Então, você tem essa plasticidade, se é que podemos chamar assim, né? Então, a gente tem esse corpo espiritual, né? Agora, uma pergunta muito importante, que é a pergunta 285, gente. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece seu pai? O amigo reconhece seu amigo? E os espíritos respondem, sim, e assim de geração em geração. No livro O Mundo que Encontrei, o espírito Luiz Sérgio, ele fala que foi recebido por parentes que eram aqui da Terra, que haviam desencarnado antes dele, e por outros conhecidos e parentes e amigos que conheciam ele, mas ele não lembrava. Claro, eram amigos de outras datas, que ele deixou no astral antes de reencarnar. Ele fala, aí com o tempo ele vai conseguindo lembrar, né? Quer dizer, a mente dele ainda está muito aqui na última vida, né? Mas a gente tem essas pessoas, esses espíritos todos, esses afetos todos no astral, que vão nos receber, né? Sim, com certeza. Isso acontece com todos, né? Nenhuma pessoa passa desapercebida, nenhuma pessoa passa sem receber o acolhimento necessário e também de encontrar pessoas às quais se identifica do outro lado. E aí, uma pergunta que a gente acabou passando aqui, né? Porque são uma série de questões. Mas ele pergunta na 278 se os espíritos das diferentes ordens, ou seja, espíritos diferentes, de diferentes categorias, se eles se misturam, né? Se eles se encontram no mesmo espaço.
E aí a resposta é que sim e não, né? Pode acontecer, mas que os espíritos tendem a se juntar de acordo com a afinidade de seus pensamentos e de suas energias, né? É, Então, muitas vezes você vai estar num lugar, que nem André Luiz mesmo, né? A própria mãe de André Luiz estava num plano mais elevado, então eles se viam, sim. Eles se encontravam às vezes, mas ela queria esse outro. pegou meu script. Esse estava no meu Ah, script. Pergunta ah, 289. Mas o vai. 289. Manda ver. Não, mas é isso, né? 289. Nosso Não, pai foi bom você passado, falar essa questão né? da Pra... afinidade. Essa questão da afinidade foi bom você falar. Porque a gente está falando aqui num desencarne que você está mais ou menos equilibrado, né? Sim. Como o irmão Jacó, né? Como outros espíritos que relatam isso, essa ajuda. O Cartas de um Pequeno Morto, a criança lá, o adolescente. O espírito Luiz Sérgio, no livro Mundo que eu encontrei, eram espíritos mais ou menos equilibrados que foram. Né? Aliás, o Luiz Sérgio, no primeiro momento, ele foi acidente de carro. Ele levanta, quando olha para trás, ele vê o corpo morto. Deve ser chocante isso, né, cara? E aí ele vai correndo, mesmo assim ele não se toca, ele tá naquele estado de perturbação, vai para a casa dele, começa a conversar com as pessoas, ninguém dá atenção, é claro, né? E ele, inclusive, procura uma médium, Juliana. Ele sabe que uma pessoa lá era espírita, ele procura e a médium também não consegue contato com ele. E aí ele se dá conta, antes de ele procurar essa médium, ele se dá conta, já que quando ninguém responde ele, peraí, então, ele já não estou mais aqui, né, no mundo dos encarnados, Sim. né? Então, essa questão de afinidade é importante, porque esses espíritos tinham um certo Vibração, equilíbrio, tá, né? Exato, tudo é vibração. Isso vale também para a telepatia, né? Que a gente comentou antes, Aham. né? Essa conversa entre os espíritos que acontece a nível mental, o nível de compreensão dessa conversa vai depender também da afinidade entre os espíritos, do quão afinados vocês estão, porque é como se fosse uma antena de É, rádio, né? Você está sintonizado na mesma rádio que aquela pessoa, você está é. acima, você está abaixo, então às vezes a conversa vai ser meio difícil de compreender, até mesmo porque a gente encontra essas barreiras de comunicação Aqui falando. na Terra. E Exato, aqui na Terra, fala com a pessoa, você fala exatamente uma coisa que putz, vai ajudar a pessoa, ela vai sair daquele lugar, e a resposta que a pessoa te dá parece que ela nem te ouviu. Então, a mesma coisa acontece do outro lado, a nível vibracional mesmo. A Regina É. está perguntando se tem livros recentes do Luiz Sérgio, eu não sei Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que não. Quando o Luiz Sérgio troca de médium, eu já parei a leitura dele, mas eu parei, pessoalmente. Mas até a primeira médium ali, eu acho que são 3 livros, eu li essas obras. Mas vale a pena ler, né? Não existe censura no movimento espírita, né? Na leitura, pelo menos não deveria existir. É questão de afinidade. Eu achei que já não. O que eu queria aprender com ele ali foi naqueles 3 ali. Eu tenho outro, que agora eu não recordo o nome, mas acho que ele, de repente até já reencarnou, né? Quem sabe, né? Ou está em faz outros tempo, trabalhos, né? A gente não sabe. faz um Faz bom tempo, muito tempo, né? É. Olha lá, pergunta 286. A alma, ao deixar o corpo logo após a morte, isso aí vai, ó, de novo aqui a questão de vibração. Vê imediatamente parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Desencarnou, já vai encarar, já vai encontrar os parentes e amigos? Aí os espíritos respondem a Kardec. Imediatamente não é bem a palavra. Como já dissemos, ele precisa de algum tempo para reconhecer seu estado e se desprender da matéria. Foi o caso do Luiz Sérgio. Sim. Ele achava que estava vivo. Tá? E foi para a casa dele, correu até a casa, tentar conversar. É preciso aquele tempo de adaptação, aquela perturbação que Kardec falava. Né? Às vezes o espírito não tem condição, não sabe nem que desencarnou. Né? A gente vê isso na mesa mediúnica. O espírito não tem noção que desencarnou. Né? Como a Juliana falou lá no começo, muito preso, às vezes, à matéria, muito preso à sensualidade, muito orgulhoso, aos bens que tem aqui na Terra. E aí, quando desencarna, é toda uma dificuldade, né? Aos vícios, né? Então, é toda uma dificuldade de desencarnar, de se desprender da matéria. Tem um relato no livro do André Luiz, que eu também não vou me recordar o nome, porque eu sou péssimo de nome. Não sei se é ação e reação, talvez seja ação e reação.
de uma mulher, de uma visita que o André Luiz faz ao cemitério, e lá ele vê uma grávida. Olha isso. Ele vê uma mulher em estado de gravidez espírito, tá? Ainda grávida, no próprio túmulo dela, tá? Presa ali ao corpo, né? Chorando porque havia desencarnado e presa aos restos mortais. E o André Luiz acha aquilo ali um absurdo. Por que não cortava um fio de prata, que é o único elo que estava prendendo ela ao corpo? E aí o guia espiritual lá, o mentor lá de André Luiz, ele vai falar o seguinte: se eles fizessem isso, a coisa ia ser muito pior, porque o filho sobreviveu. E o filho e o pai estavam naquele processo, o pai, né? Naquele processo de luto ainda muito forte, e a energia dela faria mal, com certeza, ao seu filho, ao pai que ficou. Então, por isso, era necessário que ela ficasse ali algum tempo para que ela tomasse consciência de que ela havia realmente morrido, porque ela queria voltar de qualquer maneira. Eu quero voltar, eu não morri, eu estou aqui. Porque o espírito se sente, gente. Ele bota a mão, ele sente, ele acha que realmente está vivo. E se não tem um conhecimento espiritual, uma preparação, a coisa fica muito mais difícil, né? Se com o preparo a gente às vezes fica pensando, né, que vai ser Highlander, né? Que a vida continua, que a gente vai morrer, né? Então, quer dizer, né? O Highlander viu como é que era ruim ser Highlander, né? No final ele queria morrer, né? Porque era uma eterna tortura para ele, né? É mais ou menos por aí. Então tem espírito que não tem condição de doente. O irmão Jacó viu? Viu. O Cartas de Pequeno Morto, o personagem lá, viu? Viu. O André Luiz viu? Não. Apesar de estar ali a volta dele ali, o André Luiz não tinha o preparo necessário para ver toda aquela ajuda. Quando ele resolve orar, quando ele resolve pensar em Deus, abrir a mente, entrar naquela faixa ali, ele estava aqui. Quando ele vai subindo, opa! Aí ele encontra lá, não sei se é o Lísias, é o Clarence, eu não sei quem vai lá resgatar ele. Aliás, já estava lá tentando e ele não via, né? Então, eu peço aos meus amigos, quando eu estiver no umbral, que tenham paciência comigo também, tá, Juliana? Se eu não ver, insista, não me deixe. Pode deixar. Não me deixe. Pergunta 289. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Né? Essa ajuda que nós já falamos, né? E os espíritos falam, sim, eles têm, sim, eles vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na, como no retorno de uma viagem, se ela escapou dos perigos do caminho, e a ajudam a se despojar dos laços corporais. Foi o que a filha do irmão Jacó fez com ele. É a concessão de uma graça para os bons espíritos quando aqueles que amam vêm ao seu encontro. Deve ser realmente uma maravilha, né? Enquanto o infame, o mal, sente-se isolado, ou é apenas rodeado, aí é o pior, né? Por espíritos semelhantes a eles. É uma punição, né? Lembram de André Luiz, né? Ficou ali rodeado de espíritos que, porventura, eram semelhantes a ele naquele momento ali, né? Então, realmente, os espíritos falam, né? Que é uma bênção muito grande você ser recebido pelo seu ente querido, por alguém que já partiu antes de você, né? Então, deixa eu só ler a última aqui, Juliana, para a gente dar um abraço aí, um abraço pessoal de Manaus aí. Os nossos parentes e amigos sempre se reúnem. Vamos fechar com essa pergunta aqui, porque é a última do capítulo, né? Uhum. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? E a resposta é o seguinte: isso depende da sua elevação e do caminho que seguem no seu adiantamento. Se um deles é mais avançado, é a pergunta lá, o script que a Juliana me tirou lá da mãe do André Luiz. Se um deles é mais avançado e marcha mais rápido do que o outro, a mãe do André Luiz, né? Não poderão permanecer juntos. Poderão se ver algumas vezes. Vale lembrar que a mãe do André Luiz descia até nosso lar, né? Mas somente estarão para sempre reunidos quando marcharem lado a lado ou quando atingirem a igualdade na perfeição. Além disso, a impossibilidade de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Então, a Juliana já deu exemplo aí. O André Luiz, ele dependia de que a mãe viesse dos planos mais altos espirituais para visitá-lo aqui nessa colôniazinha aqui, nosso lar, que é uma colônia bem pertinho do umbral, né? Então, ir para o nosso lar é melhor até do que ir para o umbral, mas assim, se você puder
passar de nosso lar, é melhor ainda, né? Porque nosso lar é uma colônia aqui para espíritos bem materializados, né? E essa questão, de certa forma, para o André Luiz foi até um incentivo para ele começar a modificar os padrões mentais dele, os padrões de ação que ele tinha e que ele tinha desenvolvido, para conseguir chegar, porque para ele até era um pouco, nossa, mas como assim? Eu não posso ir, né? Tipo, não, você não pode, você não consegue chegar até lá. Não tem, seu espírito não está adequado para enfrentar as energias que você vai enfrentar ali para cima. Então, espera, vamos se aprimorar. Eu acho que isso serve de incentivo. Serviu para ele e com certeza serve para muitos outros também. E a Regina lembra bem aí, ele sonha com a mãe, né? Ele tem essa coisa de sonhar com a mãe e se encontrar através de sonhos. Isso aí dá um estudo, né? Só essa passagem aí dá um estudo danado, porque o espírito sonha, se desprende e vai ver a mãe, né? Ele tem esse contato com a mãe também. Bem lembrado aí pela Regina, né? Mas, gente, eu acho que é isso aí, né? É bem isso mesmo. Eu acho que é importante a gente dizer também, que nem na questão anterior que você falou, dos parentes e amigos que vão ver, né, após deixar a Terra. Eles não esperam isso, né? Eles não esperam você morrer, vamos colocar assim, para virem até o encontro. Eles também vão ao nosso encontro, eles vêm nos ajudar a todo momento. Então, a gente tem que estar mais atento aos sinais, na verdade. A espiritualidade é muito bondosa com a gente. E por mais que a gente não tenha uma mediunidade ostensiva, assim, de ver e ouvir perfeitamente, muitas vezes alguns pequenos sinais nos levam a crer que esses espíritos estão ao nosso lado e estão tentando nos ajudar de alguma forma. Então, que a gente esteja mais atento a isso. E não se preocupar tanto, nossa, eu acho que o movimento espírita tem uma preocupação tão grande com o animismo, né? Tipo, será que o que eu estou pensando, será que o que eu estou sentindo é verdade? Cara, você está fazendo bem para você, se você está sentindo que aquilo vai te ajudar de alguma forma, se você tem um diálogo interessante ali, às vezes, com algum amigo, algum parente que já passou para o outro lado, eu diria que vá em frente, tenha esse diálogo, se permita ter esse diálogo, porque a gente se reprime tanto, a gente se repreende tanto, né? E acaba, às vezes, passando desapercebido essas pequenas noções de realidade que a espiritualidade envia pra gente. Então, não precisa esperar estar do outro lado para encontrar aquela pessoa que você ama, né? Vamos tentar encontrar aqui, vamos tentar encontrar por sonho, vamos tentar conversar com ela mentalmente, porque tudo isso é possível e a espiritualidade só vem para mostrar que é. A gente só tem que acreditar, né? Isso aí. A questão de. A gente pode encerrar com esse seu raciocínio mesmo, porque é uma questão de vibração, né? Aonde você está vibrando, né? Aqui ou aqui. Então, quer dizer, você vai receber. Se você está em constante, eu não vou dizer constante, porque ninguém aqui vai ser hipócrita de falar que está em constante vibração no bem. Às vezes a gente se desentende, se aborrece, né? No trabalho, em casa, com a esposa, com o filho e tal. Mas o máximo que você puder ter de intercâmbio mental com a espiritualidade, através de uma boa leitura, através da prece, da meditação, yoga, respiração, exercício de respiração. São diversos, né? São diversos. Você vai estar ligado a essa espiritualidade, ao papai que já foi, porventura já pode lhe ajudar, a mamãe, os antepassados, né, aqueles que você nem lembra ainda, seu guia, o seu mentor. Não importa se temos 5, 6, umzinho, importa que ninguém é desamparado, né, como nós estudamos aqui. Todos nós temos o nosso amparo espiritual, todos nós aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, após o desencarne, ninguém morre sozinho. Nós precisamos preparar nos preparar, né? Estudar, evoluir, né? Sair daqui da Terra um pouquinho melhor do que nós entramos aqui, né? Reencarnou, chegou do outro lado lá, e aí, fez isso? Não. Aí tem o seu checklist lá. Fiz isso, fiz aquilo, não. Vai ser só negativo? Então, pelo menos que tem alguns pontozinhos positivos lá, que, né? Fiz bem, fiz a caridade, respeitei, fiz as pazes com meus pais, né? Que vieram com meus irmãos, que vieram da mesma família, que eram inimigos de outra vida, né? Eu conheço tem muitas pessoas que falam assim para mim, eu não quero nem saber de encontrar com meu parente a partir dessa pergunta aqui no Livro dos Espíritos. Eu não quero nem dessas, né, que nós lemos. Eu não quero nem pensar em encontrar com os meus parentes do outro lado. Não quero. Ou seja, já está falhando, né? Porque reencarnou, né? Com desafeto, para tentar
reparar danos do passado que um provocou em relação ao outro, já está com esse pensamento de nem querer se encontrar de novo. Provavelmente vão se encontrar novamente. Ou seja, né, não deu aquela ticada lá, consegui. Então é isso, gente. É estudar. Não adianta. Não adianta. É isso, é estudar a doutrina espírita. Reforço, como sempre falo, estudar as obras de Kardec. Ler romances, beleza, mas leia romance com as obras de Kardec em mente também. Porque o que tem de livro mediúnico hoje aí, oferecido, e a gente, de procedência, às vezes, que a gente, na minha opinião, duvidosa. Então, eu prefiro os clássicos, não rejeito nada novo, não é isso não. Sou conservador não, muito pelo contrário. Mas eu prefiro muitas das vezes os clássicos porque tem muita mediunidade, muito médio surgindo aí, porque é uma indústria, eu já trabalhei nessa indústria, dá muito dinheiro, a indústria de livros espíritas. Dá muita grana. As livrarias vendem muito, então já se sabe que dá muito dinheiro. Então, será que passa pelo crivo da razão essas obras mediúnicas? Então, eu prefiro estudar Kardec, né? E os livros clássicos da doutrina espírita, porque você vai ter uma visão bem abrangente. Não rejeitando o novo, não é isso. Mas estudar de onde vem esse novo, quem é a pessoa, quem é o médium, qual a mensagem que tá sendo passada ali. E é isso, Juliana. Agradeço a oportunidade aí, agradeço a atenção de vocês. Obrigada, eu que agradeço, Ednei. Só avisando todo mundo que está na live que essa nossa conversa inteira vai ficar salva aqui no perfil do Centro Espírita José de Castro, que é um centro espírita aqui de São Paulo, que fica no bairro do Cambuci. Para quem for de São Paulo e estiver aqui na live, está convidado a vir nos conhecer. E eu também vou colocar nos comentários, depois vou bater certinho com o Ednei, todos os livros que foram comentados aqui, para que vocês possam fazer suas pesquisas depois. Eu vou colocar nos comentários depois desse mesmo vídeo, tá bom? Mas obrigada. Tá bom. Muito obrigada, Ednei. E até uma próxima oportunidade, né? Acho que você pode até. voltar aqui. Só chamar. E quando vier Tchau, gente. para São Paulo, vem pessoalmente. Ah, vou sim. Ah, beleza, é legal. Eu vou. É isso aí. Quando vier a Niterói também, a gente se encontra aí. Você vai me ver tocar lá nos bares da vida. Vou adorar. Maravilha. Eu sei que você canta, né? Eu sei que você canta. Gente, ela canta, hein? Ai, meu Deus. Então vai me colocar lá no... Ela canta. Valeu, Paulo. Tchau. Falou, Ednei. Tchau. Tchau.